E para abrir o nosso programa de hoje, a gente já começa tirando as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria. Então, se você tem alguma dúvida sobre aposentadoria, não fica com ela. Revisão de aposentadoria, aposentadoria rural, enfim, manda para cá para o nosso WhatsApp, que é o 99122-2899, que a nossa super advogada Carla Sanches responde tudinho pra gente, viu? Boa tarde, Carla, minha linda, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Bora lá então, que nós temos várias perguntas aqui. Lembrando que vocês vão enviando as perguntas e a nossa super Amandinha vai já colocando todas na ordem e me enviando aqui também, viu? Trabalhei 10 anos em frigorífico. Ouvi dizer que dá para encostar. É verdade? Então, na verdade, assim, né? A gente tem duas questões. Primeiro, o encostar aí é quem não consegue trabalhar, né? Popularmente, é o pessoal que pede auxílio-doença. O fato da pessoa ter trabalhado no frigorífico não significa que ela necessariamente está incapaz, né, Patrícia? O que a gente sabe, né, e que dá para se aplicar é quem trabalha em frigorífico, geralmente é uma atividade insalubre, né, está exposto a frio ou a ruído e aumenta o tempo de contribuição. Mas isso vai ajudar na sua aposentadoria, não necessariamente aí no auxílio-doença. Entendido. Eu fiz 23 anos de pensão por morte. Nunca fiz revisão. Tenho direito? Infelizmente não, né? Ela já faz 23 anos que está recebendo esse benefício e a revisão ela só pode ser feita dentro de 10 anos. Então é o que a gente chama popularmente caducou o direito. Não tem mais como fazer esse pedido de revisão. Sou agricultora há mais de 30 anos, com bloco de produtor. Só que meu esposo abriu uma empresa de transporte. Eu perco o direito da aposentadoria? É bem provável. Não que talvez ela perca, mas ela vai precisar comprovar esse regime de economia familiar. Quem que é o trabalhador rural, aquele que trabalha, aquele que vai aposentar, né, direitos do trabalhador rural, ele não pode ter nada ali, né? Ele não pode ter recolhimento. Então, uma empresa de transporte significa que essa família não vive só dessa renda da agricultura, vive de outra ali, né, de outra questões econômicas. Então, pode prejudicar sim. Boa tarde, quero saber da advogada. Eu há 4 anos dei uma procuração para a advogada entrar com a minha aposentadoria, mas faltava tempo. Agora já deu tempo. Essa procuração que dei para ela ainda vale ou eu tenho que cancelar? É uma boa pergunta e depende, Patrícia. Cada profissional, ele geralmente tem um tipo de procuração. Vou dar o exemplo do escritório. Né? A procuração não nos dá direito de entrar assim com qualquer benefício. O que faz a gente vincular, o cliente vincular conosco, é o contrato. Então é preciso procurar essa profissional, verificar quais eram os poderes que ela estava dando naquela procuração e se ela tem direito de dar entrada a qualquer momento. Então o ideal é sempre conversar com o advogado. Boa tarde, eu cuido da minha mãe e não tenho nenhuma renda. O meu pai já faleceu, tinha um auxílio-doença, mas foi cortado. Eu não tenho esse direito? Ela que cuida da mãe, não. Mas a mãe teria direito à pensão por morte do seu cônjuge, né? Do seu esposo. Então tem que ver por qual motivo é que não houve aí essa transformação nesse auxílio-doença que ele recebia para pensão por morte para sua mãe. E aí tem um ponto, né, Patrícia? É uma pergunta muito comum. Filhos que cuidam dos pais, essa pensão, essa aposentadoria dos pais não passam para esses filhos que estão cuidando. Então, cuidado. Se você é um filho que está cuidando do seu pai, você precisa recolher INSS. Quem tem direito à pensão é só pessoas que são dependentes daquela pessoa. No caso de quem é casado, né, um cônjuge ele vai falecer, o outro cônjuge sobrevivente vai receber a pensão. E, eventualmente, se esse filho for menor de idade ou for incapaz. Agora, se você só é um filho que cuida do seu pai, nenhum benefício vai passar para você. Recebo pensão por morte e quero saber se posso me aposentar por idade. Sou a Sebastiana e tenho 70 anos. É uma ótima pergunta, porque tem muita gente que tem essa dúvida, ainda mais depois da reforma da Previdência. A resposta é sim, não tem nada que impeça o acúmulo entre a pensão por morte e a aposentadoria. Só que tem aí algumas questões. Tem que ver o valor dessa aposentadoria. Pode acontecer de algum desses valores cair, né? Então, antes de você dar a entrada, é preciso fazer aí uma consulta com um profissional habilitado para ver se está tudo ok. Esse acúmulo de pensão e aposentadoria é para regime geral. Agora, cuidado, se você recebe uma pensão de militar ou algum regime próprio, precisa ver se ela cabe ou não o acúmulo.
Minha mãe é funcionária pública do município de Catanduvas, cuida da mãe acamada, mas não conseguiu se afastar por isso. Tem alguma lei que ampara ela para cuidar da mãe? Ela tem 54 anos de idade e 32 anos de serviço. É exatamente aquilo que a gente estava falando. Assim como não tem uma lei que gera uma pensão para o filho que cuida, também não existe nada que diga que ela possa se afastar dessa licença para cuidar da mãe. Como é regime público, ela pode pedir essa licença, mas provavelmente essa licença que eles vão dar para ela é sem remuneração. Sou a Exoli, tenho 56 anos de idade e uns 20 de contribuição. Quanto tempo ainda para me aposentar? Bem, a mulher, né, depois da reforma, ela precisa pelo menos ter 30 anos, né? Como ela já tem 56, então ela vai se aposentar por idade quando ela fizer os 62, porque ela vai alcançar a idade primeiro do que ela vai alcançar o tempo de contribuição. Então vai ser aí aos 62 anos de idade. Meu nome é Maria, sou de Foz do Iguaçu. Me aposentei no final de 2018 por invalidez. Recebo R$ 1.420. Tenho 58 anos e minha carteira não foi dado baixa na minha carteira. Será que tem algo que eu possa fazer que me garanta o salário do comércio? Não, a aposentadoria e benefícios, quando eles são concedidos, ele nunca é concedido com o último salário que a pessoa recebe. É feita uma média salarial. Dentro dessa média salarial é efetuado aí o pagamento da aposentadoria. Então, dificilmente, praticamente ninguém recebe em sua aposentadoria, seja ela por invalidez ou por tempo de contribuição, aquilo que recebia na ativa. Então, não é possível, ela não vai se equiparar. O que acontece é, às vezes, em serviço público, o servidor público ter algumas questões que pode, aí ele vai se aposentar conforme a pessoa que está na ativa, mas depende muito do benefício. No caso dela, infelizmente, eu não tenho o que fazer. Ah, e só lembrando, né, ela falou que a carteira dela de trabalho está em aberto. É isso mesmo, a aposentadoria por invalidez, principalmente nesse início, ela não é dado baixa, porque a aposentadoria por invalidez, eventualmente, se ela recuperar a capacidade, ela pode voltar a trabalhar. Agora a próxima mensagem é do Antônio. Antônio Nascimento, do bairro Brasília. Quem recebe auxílio pode se aposentar? Pode, não tem problema nenhum. Esse auxílio ele pode vir a ser uma aposentadoria por invalidez. E, eventualmente, ele estando aí, né, capaz, ele vai voltar a trabalhar e vai continuar pagando o INSS. O que pode acontecer, muitas vezes, Patrícia, é muitas pessoas estarem há muito tempo no auxílio-doença, chega a idade. E se ela tem tempo suficiente, ela pode converter esse auxílio-doença numa aposentadoria por idade. Então, mas antes de fazer esse requerimento, veja se você tem direito. Porque uma vez pedindo para ele ser cortado, talvez você não vai conseguir recuperar. A mensagem agora é da Adriana. Eu tenho 46 anos de idade e 30 de carteira. Como fica a minha situação para aposentadoria? Ela é jovem, né? E ela tem 30 anos agora de contribuição. Então, é bem provável que essa pessoa é uma daquelas pessoas que a gente fala que foi atingida pela reforma da Previdência. Como mulher, ela já tem 30 anos, porém ela tem hoje. Então, tem que ver quantos anos ela tinha lá na emenda, né? Lá em 2019. Provavelmente, ela vai ter que pagar um pedágio. Ah, mas o que é isso? Vou ter que pagar dinheiro? Não, você vai precisar contribuir um pouco a mais dos seus 30 anos para poder se aposentar. Faça uma simulação, talvez esteja perto já. Agora a mensagem é da Rosa. Estou afastada há 5 anos. Será que pode sair a minha aposentadoria? É muito comum pessoas que recebem, né, o auxílio-doença durante muito tempo. Essa discricionariedade, né, quem vai dizer se esse auxílio vai virar uma aposentadoria por invalidez ou não, é o perito do INSS. Por isso que toda vez que você passar por uma perícia, leva toda a documentação médica, né, daquilo tudo que seu médico indicar. E não é uma regra, né? A gente tem um exemplo, agora eu vou dar um exemplo do escritório, que tem um senhor que ele está há 12 anos, né, no auxílio-doença. Ainda não virou uma aposentadoria por invalidez, mas ele está recebendo normalmente. E em muitos casos, Patrícia, quando essa pessoa está em auxílio-doença em ativo, a gente às vezes nem entra na justiça para poder requerer que ela seja convertida numa aposentadoria por invalidez. Porque pode correr o risco do perito do juiz entender que você está apto. Então, você perder aquilo que você já tem. Entendido. Tenho 53 anos de idade e 29 de enfermagem. Alguma previsão para sair a minha aposentadoria? É uma ótima pergunta. Pessoas que trabalham na área da saúde, né, enfermeiras, médicos, né, técnicos, né, trabalham ali expostos a agentes biológicos, elas têm uma aposentadoria diferenciada, porque esse tempo ele vai aumentar, né? No caso de uma mulher, aumenta 20% cada ano trabalhado. Então, se ela está com 29, talvez esses 29 sejam muito mais. Então, ela está bem próxima. É um caso específico que a gente pede.
procure um profissional, faça uma contagem de tempo de contribuição, porque talvez você esteja próximo de se aposentar ou já está no direito. Antônio Ribeiro agora pergunta assim: vigia noturno registrado tem direito à aposentadoria por tempo de trabalho? Tem, desde que tenha o tempo certinho, né? Vigia noturno, geralmente, quando é armado, né, a mesma coisa, uma atividade especial, é possível fazer esse pedido de aposentadoria um pouco mais cedo. O importante de vigia noturna, a gente tem uma decisão no STF para ser julgada se vai manter ou não o direito a essas pessoas de periculosidade. Ainda é um assunto que está suspenso, então a gente entra com esse pedido, mas automaticamente ele é suspenso porque o STF ainda não decidiu se vai manter a periculosidade como direito para se aposentar mais cedo. Pago INSS há 10 anos. Tenho hérnia de disco, artrose na coluna e enfisema pulmonar. Estou aguardando uma consulta com um neurologista e quero saber se tenho direito ao auxílio doença. Meu nome é Licione. Bem, ele está pagando, né? Está pagando INSS, então está tudo ok. A diferença é justamente esse documento médico. Precisa verificar se esse documento, né, que ele vai pegar junto ao médico indique que ele está incapaz. Sempre lembrando, né, Patrícia, existe uma grande diferença em estar doente e estar incapaz. O fato de você ter uma doença não significa necessariamente que essa doença o impeça de trabalhar. Sou Ademar de Toledo. Trabalhei 32 anos e aposentei por tempo de contribuição. Depois trabalhei mais 10 anos estando aposentado. Eu não tenho direito em mais nada por contribuir estando aposentado? Essa é uma pergunta de milhões, né? Todos fazem isso, essa pergunta. De fato, a maioria das pessoas, elas se aposentam e continuam trabalhando. Até 2016, a gente tinha uma ação que chamava desaposentação. Ou seja, a gente pedia no judiciário para que esses períodos em que a pessoa continuou pagando, que ela fosse ressarcida ou que fosse complementar o seu tempo de contribuição. Hoje em dia não é mais possível. O STF, em 2016, entendeu que essa ação é inconstitucional. Então, essas contribuições, elas ficaram para o sistema. Entendido. Carla, minha linda, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, sempre com muitas informações, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Eu que agradeço, Patrícia. Até a próxima. Até.